Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, se por acaso no meio da nossa mensagem surgiu um ruído estranho, é a obra que está acontecendo da Compesa aí na rua, que a gente tem tentado de todas as maneiras conviver com ela, mas não está fácil. E eu de antemão já peço desculpas a vocês. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías, capítulo 38, e vamos ler o primeiro versículo. Eu sugiro que vocês todos leiam todo o capítulo para compreenderem um pouco melhor aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Isaías 38, 1, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor não permita que esse barulho da rua interrompa a nossa mensagem, e que essa palavra chegue de uma maneira viva aos corações e traga mudanças profundas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos sendo chamados pelo Senhor insistentemente para pôr ordem em nossa casa, tanto nesta casa espiritual que somos nós, como santuários vivos do Deus vivo, como em nossos próprios lares, nas nossas próprias famílias. Quanta coisa precisa ser consertada dentro das famílias daqueles que se dizem cristãos. E nós precisamos atentar para que esses consertos sejam feitos de fato. O texto citado, ele dá início à narrativa que é também encontrada no segundo livro dos Reis, capítulo 20, e também em 2 Crônicas 32. Trata-se da doença do rei Ezequias e da sua cura maravilhosa. O registro triplo deste episódio parece apontar para a ênfase que o Senhor deseja dar ao ensino aqui apresentado. Então, que nós possamos olhar para esse texto, ouvir essa palavra, porque essa palavra é para todos nós, ninguém está fora do alcance dela. Todos nós temos consertos a fazer em áreas específicas da nossa vida e da nossa casa e da nossa família. Então a ideia central aqui está nesse versículo lido, e esse versículo mostra que mesmo alguém servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar determinadas áreas de sua vida. Podemos observar essa tendência na vida de muitos servos de Deus, de grande envergadura espiritual. Podemos citar alguns deles, como Eli, Davi, Samuel, dentre outros. Esses homens de Deus foram fervorosos quanto à sua devoção, mas negligenciaram seus filhos e suas famílias. E aí a gente chama atenção para o fato de que o primeiro e maior campo missionário de um servo de Deus é a sua própria casa, a sua própria família. Nenhum sucesso ministerial, eclesiástico ou mesmo no mundo dos negócios vale o prejuízo de ter os nossos lares assolados. Lembre-se, este é o nosso maior campo missionário. O relato dá conta de que havia uma desordem na casa do rei Ezequias e precisava ser reparada, do contrário, poderia levá-lo à morte. Aquela enfermidade do rei era um grande megafone de Deus para despertá-lo. E nesses dias de pandemia,
quando as famílias, sobretudo os líderes dos lares, estão sendo obrigados a permanecer em casa neste confinamento, é interessante ver a impaciência, a falta de habilidade para lidar com as coisas do lar, sobretudo com os filhos. E eu queria chamar a atenção especialmente para os jovens pais que prestem atenção aos seus filhos, conversem com seus filhos. O celular ele tem ocupado o lugar do diálogo, da afinidade, da intimidade relacional de uns com os outros dentro das famílias. E aí tem muito cristão andando desordenadamente. Os que foram verdadeiramente salvos, que nasceram de novo, foram regenerados pelo Espírito de Deus através do sacrifício único, perfeito e suficiente do Cristo, não se perdem, mas podem perder seu galardão, sua recompensa, tanto na terra como no céu. Há ainda os sinceramente convencidos, mas que precisam de uma conversão genuína, uma transformação real de suas vidas. O relato todo traz alguns pontos relevantes que podem nortear aqueles que desejam fazer os concertos necessários em suas casas, tanto físicas quanto espirituais. Primeiro ponto a ser abordado aqui: prestemos atenção aos avisos de Deus. O Senhor chama a atenção de Ezequias para o que está fora de ordem em sua casa e para isso usa um profeta. O que faríamos se nós recebêssemos da parte de Deus um aviso como este, como recebeu Ezequias? No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías e não poderia ser mais claro ao anunciar: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que coisa tremenda isso aqui. Conosco ele faz o mesmo e usa vários de seus instrumentos para comunicar aquilo que está torto em nossa vida. Mas parece que temos os ouvidos e o coração cauterizados para entender a linguagem de Deus. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. São tantas as evidências de nossas escolhas malditas, desastrosas. São relacionamentos conflituosos e doentios, criação de filhos complacente e conivente com o pecado, o mau uso das finanças, temperamentos rebeldes e obstinados. E na área dos relacionamentos conjugais, misericórdia. Quanta agressão, quanta falta de respeito, sobretudo com as mulheres. Misericórdia. Aqui tem chegado queixas todos os dias de situações que têm nos afetado profundamente. Porque são pessoas queridas, mulheres espancadas, mulheres que têm passado por toda sorte de violência física, material, financeira, psicológica. Olha, seríssimo isso. Tem muitos lares fora do alinhamento de Deus, famílias inteiras doentes por causa da negligência daquele que é chamado de cabeça, pais que são mais gerentes do que pais. Quando estudamos a história desse rei, descobrimos que ele foi o pai do pior rei de Judá, Manassés. A folha corrida de Manassés era a pior possível. Ele era feiticeiro, agoureiro, adivinhava pelas nuvens, consultava os mortos e ainda ofereceu seus filhos vivos ao deus pagão Moloque. Olha que coisa tremenda. O que será que o Senhor quer nos dizer com esta palavra? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte prematura que pode ser literal no relacionamento, nas finanças e em outras áreas da vida. Essa morte pode ser literal, uma morte de verdade, ou uma morte em áreas específicas da vida. Tem muitos cristãos com áreas mortas, arrastando defuntos, fedidos, apodrecidos, necrosados, vida fora. E aí a gente para
para pensar um pouco. Muitos estão à beira de um colapso, se não ouvirem a voz dos profetas de Deus que o Senhor tem levantado para despertar a sua consciência adormecida e, sobretudo, cauterizada. Falta por ordem em cada área de nossas vidas. Pais e mães, prestem mais atenção aos seus filhos, ao que fazem e às companhias com as quais andam. Cônjuges, conversem mais, compartilhem, dialoguem, orem juntos, consertem o relacionamento, cuidem uns dos outros, oficializem o relacionamento. Existem tantas uniões fora do prumo de Deus e Ele deseja trazer consertos para elas. Há tantas mulheres, como foi dito, feridas, machucadas, usadas e negligenciadas por seus maridos, dos quais têm esperado atitude e consideração. Eu tenho acompanhado muitas histórias, tenho acompanhado muitos lares, tenho acompanhado muitas filhas de Deus que vivem uma vida miseravelmente infeliz. Muitos que se dizem líderes em muitas comunidades são os agressores. Olha que coisa séria isso aqui. Façam isso, mudem, consertem, antes que haja morte na situação ou morte literal. Ezequias estava ocupado demais para ver o que estava debaixo do seu nariz. A sua negligência e complacência produziu Manassés. Quantos filhos têm caído nas drogas, na perversão sexual, na criminalidade, por causa da negligência, comodismo e irresponsabilidade dos pais? 2. Segundo ponto, reconheçamos e confessemos o nosso pecado. O rei reconheceu o seu pecado de negligência e se quebranta diante de Deus. O rei Ezequias não foi arrogante como muitos que a gente conhece. Muito pelo contrário, ele se quebrantou diante de Deus, humilhou-se em sua presença. Faça o mesmo hoje. Enquanto estamos vivos do lado de cada eternidade, há tempo de mudanças efetivas. Outra coisa que a gente tem visto muito: muitas mulheres têm dado chance a maridos folgados e agressores. Eu não creio que o Senhor, Ele deseje que suas filhas sejam saco de pancadas desses maridos. Que o Senhor, Ele interfira, que o Senhor, Ele mude a história dessas mulheres em nome de Jesus, que traga libertação para a vida delas em nome de Jesus Cristo. Que hoje você possa dizer ao Senhor o que tem feito de reto, mas diga também o que está torto em sua vida e deseja consertar. Prometa a Ele que o fará. Perdemos a capacidade de nos quebrantar diante do Senhor e continuamos negligenciando aquilo que o Senhor confiou a nós. Quando não podemos consertar o que está torto com ações, podemos fazê-lo com orações. Mas chega uma hora que nós só podemos dizer ao Senhor, amém. E tem outra hora que a gente tem que usar oração e ação. Não dá para negligenciar a ação. E aí, pode muito por sua eficácia a súplica do justo, diz Tiago em sua epístola. O que está torto em sua vida, que precisa de conserto. Terceiro ponto, clamemos, a resposta virá. Deus respondeu ao clamor de Ezequias e pode responder ao nosso. O Senhor é o mesmo. A atitude de humilhação de Ezequias diante de Deus moveu a mão do Senhor a seu favor e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os consertos necessários em sua casa. Será que Deus não está requerendo isso de nós hoje? Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quarto ponto, reconheçamos o propósito da prova, agradeçamos e glorifiquemos ao Senhor. Ezequias pôde glorificar o Senhor porque reconheceu o seu propósito
naquela situação específica. Às vezes precisamos atravessar por vales áridos e desertos abrasadores para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. Eu me lembro de uma certa irmã, há muitos anos atrás. Essa irmã passou por um momento extremamente difícil, um casamento destroçado, uma situação terrível, até que ela foi violentamente espancada e violentada por aquele marido. Ele batia com a sua cabeça na parede, enquanto fazia isso, ele dizia impropérios, e aquela irmã muito frágil não tinha condições de tomar uma decisão. Mas foi a partir daquele momento de extrema agressão que ela conseguiu dizer o seu basta. E muitas mulheres precisam aprender a dizer basta, chega. Vocês são princesas de Deus, mulheres cheias de Deus, não são sacos de pancada de ninguém. No Salmo 119, 71, o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esses estreitos são como megafones de Deus para nos despertar para um relacionamento íntimo com Ele. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento íntimo e pessoal. E, consequentemente, esquecem de demonstrar o amor de Deus onde quer que estejam. Largue as vãs repetições, converse com seu Pai Celestial. Deus requer de nós uma vida de santidade em todas as áreas. Não são as nossas palavras ou exterioridades que impressionam o Senhor, mas o que está em nosso coração, e só Ele vê. E eu queria terminar com uma pergunta. O que nós aprendemos aqui, o que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração neste culto, que é culto pelas causas impossíveis, ainda virtualmente, mas todos vocês estão ouvindo essa palavra. Primeira coisa que nós aprendemos: é tempo de pôr em ordem a nossa casa, ainda há tempo, antes que a morte se instale. Às vezes essa morte não é literal, mas a ausência de vida em várias áreas de nossa existência. Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Segundo lugar, peçamos a Deus uma nova oportunidade e façamos tudo diferente. Terceiro lugar, reconheçamos o pecado da negligência, da arrogância, da irresponsabilidade, da rebeldia e nos quebrantemos diante de Deus, em nome de Jesus. Em quarto lugar, aguardemos a resposta de Deus, ela virá de forma profusa, abundante. Sejamos bons alunos e aprendamos com o sofrimento. Muitas vezes nós tomamos determinadas atitudes, fazemos determinadas escolhas, sem buscar a Deus para ter uma direção segura. E acabamos colhendo frutos malditos das nossas escolhas malditas. E por último, glorifiquemos a Deus por seus propósitos. Ele não desiste dos que são seus, e muitas vezes Ele recorre sim a megafones para chamar a atenção dos que se ausentam de seus preceitos e de seus propósitos. Que o Senhor, Ele aplique soberanamente essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aqui está a nossa caixinha de causas impossíveis. E eu quero colocar a causa impossível de uma mulher de Deus que eu estou acompanhando. Que o Senhor, Ele interfira poderosamente ali e a livre daquele jugo maldito, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, recebe o nosso clamor, as nossas petições. Essas causas para nós são absolutamente impossíveis do ponto de vista humano, mas não há impossíveis para ti, Senhor, em todas as suas promessas e em todos os teus propósitos. Que o Senhor receba agora essas petições
e responda segundo a sua soberana e excelsa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam conosco, convosco e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.